Bom, pessoal, essa videoaula de agora iremos trabalhar a construção desse telhado na casa. É um telhado de 4 águas e a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que todo telhado de 4 águas, se for construído em uma edificação onde os lados do retângulo não são iguais, ou seja, é um retângulo não regular, né? O quadrado é um retângulo regular, ou seja, os 4 lados iguais. Então, se uma edificação não é um quadrado regular, sempre eu vou observar 2 tipos de figura. No menor lado da edificação eu vou enxergar um triângulo, ok? Na verdade, os lados paralelos desse menor lado é um triângulo. E o lado maior da edificação, eu vou ter aqui 2 trapézios. Vocês podem reparar, então, que eu tenho do lado menor da construção um triângulo e do lado maior da construção o trapézio, né? Eles são desse jeito justamente porque um lado é maior do que o outro. E essa cumieira aqui, que é como é chamado essa parte do telhado, ela é tão maior quanto maior for o lado maior em relação ao lado menor, né? Então, se você pega aqueles edifícios largos, né? Por exemplo, imagina o Louvre, por exemplo, onde ele é muito largo. Se ele fosse ali um telhado, eu não me lembro bem da arquitetura do telhado dele, mas se fosse um telhado de 4 águas, a parte menorzinha do Louvre ali seriam os 2 triângulos e depois teria aquele telhadão enorme com um trapézio, com uma cumieira muito grande, né? Que é justamente a distância que é proporcional ali, né? Bom, esse telhado ele tem algumas peculiaridades, né? Toda vez que você vai projetar o telhado, você tem que saber o seguinte: quanto que eu vou ter de beiral, né? Deixa eu colocar ele na cor original dele. Quanto que meu telhado vai ter de beiral? O que é beiral? É aquela parte que sobra do telhado em relação à parede, né? Então vou ter 60 centímetros de beiral, 50 centímetros, 80 centímetros de beiral. Meu telhado vai sair muito para fora, né? Isso é um dado de projeto que você tem que guardar, porque na hora que você vai projetar o seu telhado, você tem que ter em mente essa informação para que você possa desenhar a figura de maneira adequada, ok? E qual que é a figura que a gente desenha, né? Na verdade, a gente sempre vai desenhar a figura do lado menor da casa, ou seja, o triângulo. E eu vou ensinar daqui a pouco a respeito disso. Bom, eu vou deixar a casa aqui no realístico para a gente entender um pouco como que está a cobertura desse telhado, tá? Eu vou aqui no realístico, não, no X-ray, né? Então eu estou vendo aqui a casa como se fosse um raio-x, né? As linhas mais grossas aqui são os contornos do meu telhado. Eu consigo enxergar a casa por dentro aqui, né? Eu consigo ver que ele tem aqui um beiral, ou seja, esse beiral aqui, a casa, o telhado, ele não termina exatamente na parede, está sobrando um pouquinho. Daqui a pouco eu falo quanto que está sobrando. Se eu colocar aqui a minha casa na posição top, eu vou ver de fato que o beiral que eu programei, ele está equidistante. Olha, todos os lados aqui estão iguais, ou seja, o meu telhado está lindo, está maravilhoso, porque eu, antes de sair desenhando o triângulo, eu projetei ele no chão, né? Bom, foi um dado de projeto, onde eu defini que o meu beiral vai ser de 60 centímetros. E isso é extremamente importante na hora que a gente vai projetar o telhado, ok? Então tá bom. Vamos posicionar a nossa planta na parte SE isométrica, tá?
Vamos colocar aqui no Realistic. E vamos colocar a nossa planta no WCS, porque nós vamos desenhar um retângulo aqui no chão, ok? Bom, eu aqui não tem as informações das medidas, mas essa casa aqui, ela tem, se você pegar a planta dela é 1000 por 950, 1000 nessa direção aqui, que é a maior, e 950 nessa direção aqui, ó, ok? Então, dessa parede aqui até essa parede aqui tem 950, e essa medida aqui do pilar até o início da parede tem 1000 centímetros, ou seja, 10 por 9,5, ok? Aí, qual que é a estratégia? É você pegar o menor lado. O meu menor lado tem 950 e está nessa direção aqui, é esse lado aqui, tá? Sendo assim, eu vou fazer um quadrado que vai levar em consideração a menor medida, que é o 950. Porém, não é 950 que eu vou fazer o quadrado. Eu vou fazer o quadrado 950 mais o beiral desse lado de cá, mais o beiral desse lado de cá, né? Ou seja, 950 mais 2 vezes o beiral. Se o meu beiral tem 60 centímetros, eu vou fazer então 950 mais 60 para a direita, mais 60 para a esquerda, 1070 centímetros, ok? É só fazer essa conta muito simples, o meu menor lado mais 2 vezes o tamanho do beiral que eu projeto. Sendo assim, eu posso então fazer um retângulo não, vamos fazer com polyline, né? Ativa o F8 aqui, ó, faz aqui com polyline, PL Enter, 1070 por 1070, 1070, e depois você dá CL Enter, que é Closed, que ele vai ficar aqui para você. Bom, eu vou trocar isso aqui, vou colocar na camada telhado, ok? Eu tinha esquecido de colocar. Então eu estou na camada telhado, SE Isometric, WCS, e desenhei um quadrado aqui que leva em consideração a menor medida, 950, mais 2 vezes o beiral, que é 60 centímetros para a direita e 60 centímetros para a esquerda, ok? Tudo bem? Ótimo. Por que eu fiz esse quadrado? Porque o seguinte, para o telhado subir bonitinho, esse ângulo daqui tem que ter 45 graus. Para os telhados se encaixarem, ele tem que ter 45 graus. E a única forma de eu conseguir um ângulo de 45 graus no triângulo é fazendo o quadrado dele, porque se eu ligar uma linha daqui para cá, e se eu ligar uma linha daqui para cá, eu tenho as duas bissetrizes, não é verdade? E esse ângulo aqui passa a ter 45, que é o que eu vou fazer. L Enter, eu vou clicar aqui para cá e daqui para cá. Vou passar isso aqui para a camada telhado de novo e vou na camada telhado para poder desenhar direito. Bom, então olha só, esse ângulo de cá, como é 90, quando eu dividir por 2 nessa bissetriz aqui, esse ângulo aqui vai ter 35 graus. Quais são os triângulos que me interessam? O que está na posição das linhas do lado menor, que é esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso fazer um BO Enter, que é o comando Boundary, BO Enter, Polyline, Current Viewport, que está no telhado, dou um OK. Aí eu vou fazer um triângulo aqui e um triângulo aqui. Enter. Aí eu posso pegar a linha e deletar. Posso pegar essa linha aqui, deletar ela.
né? Eu tenho aqui então dois triângulos, tá? Posso até movimentar aqui o triângulo um pouquinho para cá, até para eu pegar essa outra linha, ok? Se eu quiser, eu dou um move para cá. Tudo bem? Joia! Então eu tenho aqui o formato desse triângulo. O problema é que esse triângulo, se eu movimentar ele aqui, ó, você vai ver, o triângulo ele tem uma inclinação, tá vendo? Ele tem uma inclinação. A gente tem que inclinar esses dois triângulos aqui, tá bom? Nós vamos então reposicionar aqui na SA Isometric e eu tenho um comentário a fazer. O telhado de 4 águas ele tem uma inclinação que pode variar entre 12 e 20 graus. É um dado de projeto. Se você passar a inclinar mais do que 20 graus, você corre o risco de fragilizar o seu telhado, sem contar com o fato de você correr o risco de, numa tempestade, a chuva cair numa enxurrada muito forte, né? E isso já não é muito legal. Então, entre 12 e 15, entre 12 e 20, a gente consegue projetar bons telhados de 4 águas. Nesse nosso projeto, eu vou propor que a gente projete o telhado com 15 graus de inclinação. Para isso, nós temos que inclinar esse triângulo 15 graus e esse triângulo aqui 15 graus. De que forma? A gente só conseguirá inclinar o triângulo se passarmos para a vista fronte. Vista fronte, você vai ver essa parte aqui de frente, olha só. Vista fronte. Ok? Estou vendo a parte de frente, olha aqui, essa é a minha parte de frente. Tá? Os dois triângulos estão aqui. Se eu passar o mouse aqui, você vai ver. Tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. Eu preciso ver as linhas assim. Bom, eles vão inclinar nessa direção. Significa que, basicamente, viu, gente, muito, entre aspas mesmo, eu teria uma dobradiçazinha nesse ponto do telhado aqui para fazer ela inclinar. E aqui também a mesma coisa. Esse ponto do telhado aqui vai inclinar o meu desenho. Dessa forma, eu vou usar o comando Rotate, que é simplesmente RO Enter. Para isso, o que eu faço? Eu marco o primeiro triângulo e digito RO Enter. Imediatamente eu clico na, entre aspas, né, dobradiça aqui, ó, bem no cantinho onde ele vai girar. E digito qual que é a inclinação que eu quero. Nós queremos 15 graus, né? Aqui é uma tentativa e erro. Se você digitar 15, Enter, ele pode ir para o lado certo ou para o lado errado. Veja, ele desceu, tá vendo? Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu digitei 15 e ele for para o lado errado, significa que eu vou ter que repetir o comando usando o sinal de menos, né? Então, eu venho, clico nele, RO Enter, clico na dobradiça e ao invés de 15 eu vou digitar menos 15. Ficou, tá vendo? Aí já fica fácil acertar esse aqui, porque esse aqui é o oposto, eu digitei menos 15, essa inclinação aqui vai ser de 15 graus. Eu clico nela, RO, Enter, clico aqui no início da inclinação e digito 15, Enter. E ele ficou. Ok? É simples assim, né? Na hora que a gente muda a vista, você vai perceber que o telhado está inclinado. Tá vendo? Conseguem perceber então o triângulo inclinado, né? Ótimo. Então vamos continuar no SA Isometric. Vai para o SA Isometric agora. Bom, deixa eu deletar esse telhado aqui, que a gente agora vai começar a posicionar o nosso desenho, tá? O nosso beiral, como foi dito, tem 60 centímetros, não é isso? Tanto para o lado esquerdo quanto para frente, quanto para trás quanto
para o direito, não é? Então tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar o início de cada um dos telhados, né? Eu vou dar um zoom aqui bonitinho, e com o comando PL Enter, vou marcar aqui a minha parede em cima, clico aqui, vou fazer uma linha de 60 para cá e 60 para cá. É a medida do meu beiral, tá bom? Vou fazer a mesma coisa deste lado aqui, ó. PL Enter, pode ser com comando Line também, viu, gente? Marquei, jogo para cá 60 e jogo para cá 60. Pronto. Então, olha só, a quina do meu telhado vai começar de um lado, vai começar aqui, e do outro lado vai começar aqui. É só um ponto de referência. Dessa forma, eu vou digitar M Enter, clico no triângulo Enter, vou pegar essa quina aqui e simplesmente levar para cá, né? Certo, mano? Vou fazer a mesma coisa aqui agora. Eu posso clicar primeiro, digito M Enter, aí eu já pego o meu triângulo aqui, ó, e ligo ele exatamente aqui. Se a gente der uma rodada nessa planta aqui, você vai ver o tanto que ela ficou bacana aqui, ó. Você pode ver que está sobrando 60 centímetros de beiral e o nosso telhado tem 15 graus de inclinação, não é? Joia. Podemos já apagar então essa linha de cá e essa linha de cá. Ok? Bom, agora é só completar o nosso telhado com o comando 3P. Mas primeiro eu sugiro a vocês que ocultem essas camadas aqui, que você não precisa de ficar competindo o seu campo de visão com esse prédio, né? Seu intuito agora, você já posicionou o seu telhado de uma forma legal. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou ocultar a camada varanda, ocultar a camada porta e vou ocultar a camada paredes. Ocultei tudo, só ficou meu telhado, tá vendo? Por quê? Para eu poder ter facilidade de desenhar. Bom, para eu desenhar esse telhado e dar certo, eu tenho que fazer uma coisa obrigatoriamente, preparar o ambiente do AutoCAD. Então vou vir aqui no SE Isometric, é uma coisa. E aqui eu tenho que jogar no WCS. Se você não fizer isso, na hora de dar o extrude no seu telhado, vai dar erro. Então, SE Isometric e WCS. Pelo amor de Deus, façam isso. Senão seu telhado vai dar erro. Tudo bem? Ok. Então, eu dei uma ampliada aqui. Estou com o meu campo de visão bem legal. Agora é o seguinte. O comando PL, todo mundo sabe que anda apenas em 2 dimensões. Mas o PL que anda em 3 dimensões tem outro nome, é o 3P. Basta então eu digitar 3P, Enter, e simplesmente seguir o contorno do outro lado. Olha só, eu vou clicar aqui, aí é só ir clicando nas quinas. Vou clicar nas quinas até fechar a minha forma aqui. Essa aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer desse outro lado também. 3P, Enter. Eu vou pegar aqui, vou caminhando. Clico nessa quina. Clico nessa quina. Clico nessa quina. E clico nessa quina. Tá vendo? Olha como que ficou meu telhado. Agora eu posso mexer. Olha como que ficou meu telhado. Só a armadura, né, gente? Por enquanto, né? Vendo?
Vamos ativar a camada parede lá para a gente ver como é que ficou. Vou ativar então varanda, portas e paredes. Ativei tudo. O nosso telhado então ficou bem posicionado em relação à casa. Não é? Se eu jogar na planta aqui, a gente vai ver aqui, ó, vista top. A gente vai ver que ela tá exatamente com a mesma distância, tá vendo? O nosso beiral religiosamente com 60 centímetros. Ele tá perfeito. Olha que planta linda que ficou a nossa casa, né? Agora basta dar o extrude. Nós vamos fazer o extrude sempre para baixo. Você vai escolher aí a espessura do seu extrude, ou seja, que tem a ver com a espessura da telha, mas eu sugiro que você faça aí um extrude de 5 centímetros para baixo, né? De que forma? Eu vou marcar todas as 4 peças do meu telhado e digitar EXT Enter. Eu vou mandar para baixo. Se eu mandar para cima, a tendência dele é abrir, tá vendo? Ó, se eu mando para cima, ele abre. Então eu vou mandar para baixo que ele fecha, né? Olha que desenho bonito, né? Mas eu vou fazer 5 centímetros para baixo. Jogo o mouse para baixo, digito 5 Enter. E aqui está o nosso telhado, né? Podem ver que ele está lindo e maravilhoso. Bom, se eu tenho o telhado na camada certa, né? Isso daqui é a nossa maquete eletrônica. Se eu tenho o telhado na camada certa e quero ver como ficou a casa por baixo, né? Sem o telhado, eu desativo a camada telhado e simplesmente mostro como ficou a casa, ok? Outra coisa, se eu quiser ver a casa com telhado, eu ativo a camada telhado e desativo a camada piso, que é essa camada varanda no meu caso aqui. Eu desativei o chão da casa. Aí o que eu faço? Eu consigo ver como ficou o acabamento do telhado lá por cima, olha lá. Consigo enxergar então o meu telhado, a inclinação dele, como é que ficou, tá vendo? Parece casa da roça, né, gente? Sem laje, né? Só vendo o telhadinho, bonitinho, tá vendo? Aí eu posso ver aqui como é que ficou a inclinação, tá vendo? Como eu inclinei ele bonitinho, né? Ele não encosta aqui, geralmente na construção, é claro, nessas partes aqui tem uma estrutura de madeira, né? Que a gente vê, que a gente não desenhou, né? Se eu quiser ver simplesmente a planta da casa maquetada, né? Eu posso tirar o telhado, tiro a casa e vejo apenas a estrutura de alvenaria da casa, ok? Então o nosso programa faz coisas muito bacanas, né? As janelinhas, não é? Então é isso aí, gente, que eu queria mostrar. Espero que vocês treinem bastante e aprendam a fazer da melhor maneira possível a nossa plantinha, tá? Isso serve para qualquer tipo de edificação que você queira desenhar um telhado de 4 águas. Muito obrigado.